Há lugares na história onde a escuridão se deita e nunca mais se levanta. A caça às bruxas foi um desses momentos. Uma sombra interminável de medo, sangue e crueldade. Nesses tempos sombrios, bastava uma suspeita para transformar uma vida comum em uma história de horror. Um olhar estranho, uma erva curativa, um sussurro ao vento, tudo era motivo para a fogueira. Onde antes existiam mulheres sábias, curandeiras e parteiras, agora estavam condenadas, perseguidas e queimadas vivas. Eu sou Nyx, a deusa da noite. Hoje, desceremos as profundezas dessa escuridão. Exploraremos o que alimentou essa histeria aterradora, que varreu a Europa e o Novo Mundo como uma praga mortal. Venha comigo mergulhar nos mitos e nos gritos abafados pelas frias chamas da crueldade da justiça inquisitorial. Uma justiça que conhecia apenas a morte como redenção. Muito antes da histeria, antes da fogueira, as bruxas eram apenas rumores, sombras sussurradas na noite. Nas antigas civilizações pagãs, como a Grécia e Roma, as mulheres sábias eram respeitadas, mesmo que temidas. Elas conheciam os segredos da natureza, sabiam como curar ou como matar. Mas tudo mudou quando o cristianismo ergueu seu martelo de ferro contra essas tradições antigas. A mulher que antes era reverenciada por sua sabedoria, agora era uma ameaça à ordem divina. Uma ameaça que precisava ser eliminada. Na Idade Média, quando a Igreja consolidou seu poder, uma nova inimiga foi criada, a bruxa. Uma criatura que, segundo os inquisidores, não era apenas uma praticante de feitiços, mas uma serva das forças infernais. Mulheres de meia idade, jovens belas ou pobres mendigas, todas poderiam esconder um pacto obscuro com o diabo. A primeira sombra se ergueu na Irlanda, em 1324, com o caso de Alice Kittler, uma mulher acusada de envenenar seus maridos e conspurcar a santidade da religião. Seu nome tornou-se sinônimo de maldição, e seu julgamento abriu as portas para séculos de perseguição. A própria Alice escapou para nunca mais ser vista, mas sua criada, Petronila, não teve a mesma sorte. Sob tortura, Petronila confessou os crimes mais horríveis e fantásticos: pactos demoníacos, feitiços mortais, orgias noturnas com o próprio demônio. Seu corpo foi queimado, e com ele, sua alma se tornou o combustível que incendiou a paranoia. Foi então que a caça começou de verdade. Nas sombras da Europa medieval e renascentista, os rumores de bruxaria cresceram e se espalharam como um veneno. O ápice dessa loucura veio com a publicação do Malleus Maleficarum, o infame Martelo das Bruxas, em 1487. Uma obra que desceu como uma praga, condenando todas as mulheres suspeitas à tortura e ao fogo. Mulheres de todas as idades e classes sociais foram arrastadas de suas casas, acusadas de atos terríveis. Voar ao sabá em vassouras, transformar-se em lobos e corvos, amaldiçoar colheitas inteiras, corromper crianças. Seus corpos eram inspecionados por sinais de pacto com o diabo. Marcas de nascença, cicatrizes, qualquer mancha na pele era prova suficiente de uma maldição demoníaca. Os gritos de desespero ecoavam nas masmorras escuras. Aqueles que caíam sob a suspeita da bruxaria enfrentavam as mais abomináveis torturas. O esmagador de dedos que transformava ossos em pó, a dama de ferro, um caixão de metal cravejado de lâminas internas que penetravam lentamente a carne, e o barril da bruxa, onde a vítima era deixada à mercê de vermes e animais enquanto apodrecia viva. Sob essas condições, confissões eram arrancadas,
gritos de agonia e pavor, palavras desesperadas de mulheres que admitiam qualquer coisa para escapar daquele pesadelo. Sim, elas diziam, voavam à noite com o diabo. Sim, enfeitiçavam gado e amaldiçoavam vizinhos. Mas as confissões, banhadas em sangue e lágrimas, eram tão reais quanto os monstros nos pesadelos. Mas se um lugar se tornou o símbolo do terror e da insanidade da caça às bruxas, foi Salem. Uma pequena vila, mas onde o medo transformou vizinhos em inimigos, irmãos em traidores. Tudo começou com um grupo de meninas. Meninas que diziam estar possuídas por espíritos sombrios. Os gritos delas ecoavam como sinos funerários. E logo, a vila estava em um frenesi de acusações. Homens e mulheres eram arrastados de suas casas, trancados em calabouços, interrogados até seus ossos quebrarem. 20 pessoas morreram, mas quantas almas foram condenadas ao tormento eterno por uma acusação? Quantos inocentes, mortos por crimes que nunca cometeram, cujas únicas bruxarias eram o medo e a ignorância de uma comunidade mergulhada na escuridão. Nessa escuridão, algumas figuras se destacam como vultos de histórias sombrias. Joana d'Arc é, sem dúvida, uma das figuras mais emblemáticas na história das perseguições por heresia e bruxaria. Com 17 anos, essa jovem camponesa francesa começou a ter visões e ouvir vozes que acreditava serem de santos, instruindo-a a liderar o exército francês contra os invasores ingleses durante a Guerra dos 100 Anos. Com sua coragem inspiradora, Joana venceu batalhas importantes e mudou o curso da guerra, mas sua presença à frente dos exércitos logo incomodou a nobreza eclesiástica. Capturada pelos ingleses, Joana foi entregue à Inquisição. Acusada de heresia e bruxaria, ela foi submetida a um julgamento infame, onde seus dons espirituais foram considerados pactos com o diabo. As acusações de bruxaria foram exacerbadas por sua recusa em abandonar suas vestes masculinas, um ato considerado profano. No fim, foi condenada à morte na fogueira. Seu grito de agonia ao ser queimada ecoou por Rouen, e seu martírio a transformou em uma lenda. Mais tarde, foi reabilitada e canonizada como santa, mas seu destino cruel permanece como símbolo da perseguição cega e do fanatismo religioso. Tituba, uma escrava caribenha nascida no que hoje é Barbados, ficou conhecida como uma das primeiras mulheres acusadas de bruxaria durante os julgamentos das bruxas de Salem. Sua história é um dos catalisadores dessa histeria que levou à morte de tantos inocentes. Tituba vivia na casa do reverendo Samuel Parris, e seu conhecimento de rituais folclóricos e práticas espirituais a tornou um alvo fácil quando as jovens da vila começaram a exibir comportamentos estranhos e convulsões. Sob a pressão do interrogatório e da tortura, Tituba confessou a prática de bruxaria, descrevendo vívidas cenas de pactos demoníacos, sabás e espíritos sombrios. Ela afirmou que outras mulheres da vila também eram bruxas, iniciando uma avalanche de acusações. Sua confissão foi carregada de detalhes macabros que atiçaram ainda mais o medo e a paranoia. Através de Tituba, a caça às bruxas de Salem ganhou forma e força, marcando o início de um dos períodos mais obscuros da história americana. Após seu testemunho, Tituba foi presa, mas seu destino final é incerto. Alguns dizem que ela sobreviveu ao caos, enquanto outros acreditam que a escuridão da prisão a levou à morte. Mãe Shipton é uma figura cercada por mitos e lendas. Dizem que ela nasceu de uma mãe solteira em uma caverna perto de Knaresborough, na Inglaterra,
e sua aparência incomum fez com que fosse temida desde o nascimento. Com traços distorcidos e uma inteligência aguçada, a jovem Úrsula tornou-se uma profetisa famosa, temida por sua habilidade de prever eventos catastróficos. Contam que sua aparência era assustadora. Uma mulher corcunda, com o nariz afiado, cabelos desgrenhados e uma risada sinistra que ecoava nas noites mais escuras. Embora nunca tenha sido oficialmente julgada por bruxaria, suas profecias sobre guerras, desastres naturais e a destruição da sociedade inglesa a tornaram alvo de suspeitas. Muitos acreditavam que seus poderes eram fruto de um pacto com forças malignas. Histórias contadas por gerações pintam Mãe Shipton como uma figura poderosa, cujas previsões se cumpriram até mesmo após sua morte, contribuindo para o medo e fascínio em torno de sua lenda. Por muitos anos, seu nome foi um lembrete de que o sobrenatural caminhava ao lado do cotidiano e que mesmo uma simples profecia poderia ser suficiente para ser taxado de bruxa. Agnes Waterhouse é considerada a primeira mulher executada por bruxaria na Inglaterra. Conhecida como Mother Waterhouse, ela foi uma parteira e curandeira. Durante seu julgamento, ela confessou ter um gato chamado Satã, que era, supostamente, seu familiar demoníaco. Diziam que Satã a ajudava a lançar feitiços e amaldiçoar vizinhos. Sob tortura, Agnes admitiu ter matado por magia e praticado feitiçaria por mais de 15 anos. Ela foi condenada e enforcada em Chelmsford, tornando-se um dos primeiros exemplos da perseguição às bruxas na Inglaterra. Malin Matsdotter foi uma das últimas mulheres a serem executadas por bruxaria na Suécia. Acusada por suas próprias filhas de ser uma bruxa, Malin foi torturada brutalmente, mas nunca confessou, ao contrário de outras mulheres. Sua execução foi especialmente cruel. Ela foi queimada viva em vez de ser estrangulada primeiro, algo raramente feito na Suécia, onde a maioria das bruxas era executada antes de ter o corpo queimado. A frieza de Malin, ao enfrentar a morte, aterrorizou a multidão que assistia, e a maneira de sua morte marcou profundamente a memória coletiva sueca. Mãe do famoso astrônomo Johannes Kepler, Catarina foi acusada de bruxaria, em uma época em que a histeria das caças às bruxas se espalhava pela Alemanha. Um conflito com uma vizinha levou à acusação de que Catarina havia enfeitiçado pessoas e animais. A despeito de seu filho influente e suas tentativas de defendê-la, Catarina passou mais de um ano presa e sofreu abusos antes de ser liberada. Seu caso destaca como até mesmo aqueles com conexões importantes não estavam imunes às acusações. Conhecida como Half-Hanged Mary, Mary Webster foi acusada de bruxaria em Massachusetts anos antes dos julgamentos de Salem. Após ser julgada e absolvida, ela foi arrastada para fora de sua casa por vizinhos enfurecidos. Enforcada em uma árvore e deixada para morrer. Inacreditavelmente, ela sobreviveu ao enforcamento e viveu por mais 11 anos, o que apenas alimentou as suspeitas sobre seus supostos poderes malignos. Sua história tornou-se uma lenda, inspirando poemas como Half-Hanged Mary, de Margaret Atwood. Anne Hibbins era uma mulher rica e independente da colônia de Massachusetts Bay, que, por desavenças sociais e rumores, foi acusada de bruxaria. Era conhecida por ser franca e por contestar homens em uma época em que o papel de uma mulher deveria ser submisso e silencioso. Após seu julgamento, ela foi condenada à morte e enforcada. O caso de Anne mostra como as acusações de bruxaria
também eram usadas como arma social para silenciar mulheres consideradas perturbadoras ou problemáticas em suas comunidades. Rebecca Nurse era uma das figuras mais trágicas dos julgamentos de Salem. Uma mulher idosa, piedosa e respeitada, ela foi acusada por jovens que afirmaram que seu espírito as atormentava. Apesar de ter muitos defensores que a viam como uma cristã devota e de bom caráter, ela foi condenada à morte por enforcamento. A condenação de Rebecca chocou muitos na comunidade, levando alguns a questionarem a justiça dos julgamentos. Seu caso tornou-se um símbolo da irracionalidade e crueldade que dominaram Salem durante esse período sombrio. Muitos dos mitos sobre as bruxas surgiram desse período de terror. O voo em vassouras, por exemplo, pode ter sido inspirado por rituais com plantas alucinógenas. Os pactos satânicos, por sua vez, são uma criação das mentes atormentadas pelos sermões que demonizavam qualquer traço de liberdade ou autonomia feminina. Curandeiras e parteiras tornaram-se monstros para os olhos de uma sociedade que via perigo em qualquer conhecimento fora das paredes da igreja. A chama da perseguição começou a diminuir apenas quando as fogueiras queimaram tudo o que podiam. O iluminismo trouxe a luz que dispersou as trevas do medo, e a histeria coletiva começou a ruir. Mas até hoje, as cicatrizes dessa perseguição permanecem. A bruxa, que outrora foi uma vítima das chamas, é agora um símbolo de força e resistência. Hoje, ao caminharmos por essa trilha de horror e paranoia, podemos sentir o toque gelado das sombras que perseguiram essas mulheres. Lembramos de suas vozes, abafadas pela fumaça, e de suas histórias. Histórias que permaneceram como ecos de um passado sombrio, para que nunca nos esqueçamos de que as verdadeiras bruxas nunca representaram o mal como aqueles que as perseguiram. Meus agradecimentos especiais vão, novamente, para o Marco Silva, por sua generosa contribuição. Queria reiterar o quanto essa ajuda é bem-vinda e necessária para o canal. Muitíssimo obrigada. Se quiser e puder contribuir, você pode fazê-lo clicando no botão Valeu Demais aqui do YouTube, ou através do LivePix pelo QR Code ali em cima, ou nos links da descrição e do primeiro comentário fixado. Se gostou do nosso conteúdo, peço com carinho que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Participe! Seu like, dislike e comentários são importantíssimos para que eu possa melhorar o canal. Sempre! E tem também o Correio da Noite. Caixa Postal 48343, CEP 03512-970, São Paulo, capital. Muito obrigada por chegar até aqui. Fiquem bem. Sob o véu da noite.